E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Pode se assentar. Senhor nosso Deus, nós queremos neste momento pedir a tua direção para a mensagem da tua palavra esta noite. Que não fale o homem, mas que fale o Senhor. Esse é o nosso desejo. Teu Santo Espírito seja o nosso guia, o intérprete da tua palavra essa noite para os nossos corações. Que sejamos edificados, modificados, exortados, animados a continuarmos a te servir mais e melhor. Então, que o Senhor venha de encontro às nossas vidas por meio desta mensagem esta noite. Me ajude na transmissão e que o Senhor também haja na recepção da sua palavra por todos que estão aqui esta noite. Que ela seja simples, pura, entendível e praticável também, pois nós devemos, ó Deus, cumprir a segunda parte dessa mensagem, que é vivermos aquilo que nós ouviremos para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar um pouco com os irmãos essa noite sobre o poder da ação. Quando nós lemos esse texto, nós conseguimos enxergar algumas palavras de Deus a Josué, exigindo dele algum tipo de ação. Como, por exemplo, no versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Uma palavra de ação. Levanta-te, Josué, pois agora. Depois, passa esse Jordão. Versículo 3, existe uma expressão muito interessante, que é a seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Essa palavra, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, nos mostra Deus pedindo disposição de Josué e do povo para seguir rumo à terra. Quando nós lemos o texto, ainda no versículo 6, por exemplo, aparece aqui mais uma palavra que contém ação: esforça-te. Depois do versículo 7, a mesma palavra,
esforça-te e tem bom ânimo. Ainda no versículo 8, aparece mais uma palavra ou uma frase, Deus exigindo ação de Josué e do povo também, quando ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. No versículo 9, aparece: não te mandei eu, e mais uma vez, esforça-te e tem bom ânimo. Então nós percebemos aqui, irmãos, Deus exigindo de Josué, exigindo do povo, ação, que eles caminhassem, que eles prosseguissem. Existe uma dúvida no coração ou na mente de muitas pessoas sobre até onde vai a ação de Deus para com as nossas vidas e até onde vai a ação do homem nas diversas áreas da vida, seja ela física, espiritual ou emocional. Deus age, mas também o homem precisa agir. De nenhuma forma Deus anula a nossa ação. Certamente Ele age por nós, mas Ele também exige a nossa ação nas diversas áreas da nossa vida. Então a pergunta interessante é: até onde Deus age e até onde nós podemos agir? Eu penso aqui que a ação de Deus e a nossa ação, elas trabalham de forma concomitante, ou elas estão trabalhando juntas. A ação de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, está na sua soberania. Não determinamos sobre a soberania de Deus, não determinamos sobre aquilo que Deus, baseado na sua soberania, já colocou em nossas vidas. Mas, por outro lado, mesmo que a gente não determine sobre a soberania de Deus, mas por outro lado, Deus nos capacitou com algo que nós chamamos de capacidade de escolha, ou uma palavra mais teológica, vamos dizer assim, volição. Nós somos seres volitivos, nós agimos, nós temos aquilo, se você preferir a palavra, não tem problema nenhum nisso, livre-arbítrio. Deus nos dotou de capacidade de escolha e capacidade de ação. Então, Deus nos deu liberdade para tomarmos as nossas decisões, Deus nos deu liberdade para agirmos dentro do seu plano traçado. Deus não criou robôs. Deus não está lá no céu comandando as nossas vidas, como um menino brinca com um controle remoto, ou melhor, com um controle de videogame na frente do seu computador, da sua televisão, e naquele controle ele determina tudo, controla tudo, e não é assim que funciona. Deus não está no céu com um controle remoto, fazendo de nós robôs, nos controlando a todo tempo. Sabe o que Deus espera de cada um de nós, irmãos? Ação nos diversos setores da nossa vida. Quando nós lemos o texto de Josué, nós vimos aqui várias palavras aonde Deus exige ação de Josué e ação do povo. É interessante que a terra já havia sido prometida por Deus há tempos atrás, a Abraão. Deus já disse que a terra seria deles. Mas é interessante que mesmo Deus dando a terra, prometendo a terra, e Deus não volta atrás nas suas promessas, Deus não muda quanto às suas promessas, Ele cumpre cada uma delas. Mas mesmo assim, nós percebemos Deus exigindo ação do povo. Claramente nós vemos Deus fazendo a sua parte, mas também o povo, Josué como líder, precisando também fazer a parte deles. E eu quero compartilhar com vocês, aqui nesse texto, irmãos, sobre a disposição que Josué e o povo teve
para seguir rumo à bênção de Deus, rumo à terra prometida. No versículo 2 e 3, Deus diz assim: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão. Talvez uma outra palavra que nós poderíamos colocar aqui é dispõe-te agora. Se eu não me engano, existe até uma tradução que no lugar de levanta-te, pois agora, aparece como dispõe-te agora. Essa palavra dispor tem a ver com agir, tem a ver com se colocar em movimento. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé tem a ver com caminhada, com ação, com disposição para seguir. Para que o povo avançasse e obtivesse a terra, era preciso que eles colocassem a planta do pé. Era preciso que eles caminhassem. Era preciso que eles agissem. Então, em primeiro lugar, irmãos, eu quero observar com vocês a ação propriamente dita. Quando nós lemos o texto, fica claro que é preciso fazer para acontecer. Se o povo não fosse, se Josué não caminhasse, não iria acontecer o que Deus havia prometido para eles naquele momento. Poderia ser até adiado, deixado para depois, mas o povo tinha que caminhar, irmãos. O povo tinha que prosseguir rumo à promessa. Sabe que existem pessoas que ficam apenas olhando as coisas acontecerem e não fazem nada, ficam parados. Eu lembro de quando Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica e para a igreja naquele contexto da vinda do Senhor ou do dia do Senhor, ele diz assim: vocês não precisam ficar parados esperando Cristo voltar. Ele vai voltar, mas vocês precisam trabalhar, porque quem não trabalha não come. E aqueles irmãos lá de Tessalônica estavam da seguinte forma: bom, já que Jesus vai voltar e já está voltando logo, vamos ficar encostado aqui, armar uma rede e ficar aqui tranquilamente, porque Cristo já está voltando mesmo, então para que a gente vai trabalhar? E o que Paulo faz, irmãos? Paulo vai dar o exemplo. Ele anuncia que Jesus estava voltando, mas ele diz que aqueles irmãos precisavam continuar agindo, se esforçando e trabalhando. E Paulo, então, para dar o exemplo, ele vai construir tendas. Você lembra disso? Paulo vai trabalhar para mostrar que assim como ele estava fazendo, mesmo perante a vinda iminente do Senhor, ninguém deveria ficar sem agir. Todos deveriam caminhar, todos deveriam trabalhar. Para que Josué conquistasse a terra, era preciso caminhar, era preciso dar os primeiros passos, era preciso seguir em frente. Alguém chamado de William Plumer disse que a prática é a própria vida da piedade. Coloquei ali no slide. A prática é a própria vida da piedade. A pessoa que é piedosa, a pessoa que ama o Senhor, a pessoa que ama a palavra, ele age, ele pratica, ele vive aquilo que escuta, ele coloca em prática as ordens do Senhor, ele vive na pele as promessas que o Senhor deu para ele. Então, sabe que na vida cristã, irmãos, não dá para ficar vendo o mundo se acabar em barranco para morrer encostado. Na vida cristã, você precisa se envolver, você precisa trabalhar, você precisa colocar a planta do pé, você precisa agir, você precisa ir adiante. Então, vida cristã e vida com Deus, irmãos, envolve ação, envolve prática, envolve caminhar, envolve disposição pessoal para fazer aquilo que o Senhor ordenou. Então, vendo que a ação, ela precisa acontecer, mas essa ação, ela precisa acontecer
de maneira correta. É o segundo aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui sobre ação. Além de nós entendermos o que é ação, disposição pessoal, prática de vida, essa ação precisa ser correta. Interessante que quando Deus diz para Josué agir, ele não diz que Josué deveria agir de qualquer maneira. Deus dá uma porção de ordens. Deus dita a forma pela qual Josué com o povo deveria agir. Olha comigo no texto. Versículo 7 diz assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazeres conforme o que, irmãos? Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então a primeira direção de Deus acerca de uma ação correta para Josué é a seguinte: olha, vocês precisam agir, mas vocês precisam agir com base na palavra de Deus. Vocês precisam agir com base na lei que meu servo Moisés ordenou. Não façam de qualquer forma. Tenham a Bíblia, tenham as Escrituras, tenham aquilo que Moisés ordenou como foco de vocês. E hajam baseados na palavra. No versículo 10 diz assim: então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Versículo 10 tinha a ordem, a ação, e a ação era: ajuntem mantimentos, abasteçam o cesto, tenham o que comer. Versículo 11 diz assim: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão. A ação tinha um tempo certo para acontecer. Diz assim o texto: dentro de 3 dias. Versículo 14 diz assim: vossas mulheres, vossos filhos, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra. A ordem aqui, irmãos, agora era: mulheres e filhos fiquem do lado do Jordão. Vocês não vão carregar as mulheres e vocês não vão carregar os filhos. Por quê? Talvez porque precisava de agilidade, talvez porque iriam atrapalhar aquela caminhada que deveria ser firme e constante. Então a ordem era: não leve. Percebe que existe uma tática do Senhor, existe uma forma certa de agir. Não levem os meninos e não levem as mulheres. E no versículo 14 ainda diz assim: porém vós, os homens, passareis armados na frente de vossos irmãos. Qual que é a ordem aqui? Homens deverão passar armados. Ainda no capítulo 3, agora, nós vemos a forma que Deus ordenou o povo a agir na travessia do Jordão. E o que é mais interessante, irmãos, no capítulo 3, é que tudo se concretiza, Josué agindo exatamente da forma que o Senhor havia planejado para eles no capítulo 2. Tinha uma forma certa de agir. Tinha um jeito planejado e correto para eles agirem. Deus deu a receita. Sabe, irmãos, que nós tomamos ações todos os dias. Decidimos em todos os momentos, sim ou não? O que nós fazemos com aquelas ações que foram incorretas? Você já errou nas suas ações? Eu já, várias vezes.
isso me entristeceu, isso me fez perguntar, e agora, Senhor, o que eu faço? Eu agi de forma errada, eu não observei os teus mandamentos, eu até li a sua palavra, que me mostra a forma que eu devo agir de maneira correta, mas eu não agi, eu pequei, eu fui para outro lado. E o que a gente faz com aquilo que erramos? Você aprende com os erros. Com as decisões erradas, nós aprendemos. E se eu agir de forma incorreta diante de Deus e dos homens? Além de aprender, você precisa confessar o seu erro. A Bíblia diz da necessidade de confessarmos diante de Jesus os nossos pecados, que o Senhor vai nos perdoar daquilo que nós pecamos. E daí para frente, é preciso consertar o erro ou o pecado e passar a agir certo. Vamos dizer que você está aqui essa noite e errou perante Deus até agora. A sua vida caminhou fora dos caminhos da palavra do Senhor. Então o que fazer? Aprenda com isso, peça perdão ao Senhor e passa a agir de maneira correta. Amém, irmãos? Porque erros e acertos na nossa vida acontecem, para que nós possamos aprender, moldar as nossas vidas, abandonar os pecados e agirmos de forma que o Senhor seja engrandecido. No capítulo 3, versículo 7, diz assim: E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. É interessante essa palavra no versículo, hoje. Sabe o que isso significa, irmãos? Que existiu um tempo para Deus agir na vida de Josué e mostrar que aquele era o tempo correto de Josué ser visto como o grande líder de Israel. O Senhor diz: hoje, agora, é a maneira certa, é o tempo certo de você ser engrandecido perante o povo. E é justamente esse o terceiro aspecto que eu quero trazer para nós essa noite. Primeiro, nós vimos a ação propriamente dita. O que é agir? É ter disposição, é seguir adiante, é marchar. Segundo, nós vimos que a ação precisa ser correta. E terceiro, Deus diz para Josué: hoje começarei a engrandecer-te. Além da ação ser realizada de forma correta, ela precisa ser na hora certa. Sabe que muitas vezes as perguntas que nós devemos fazer, ou a pergunta que nós temos que fazer face a uma decisão que nós temos que tomar, é a seguinte: é hora certa de agir? A história é muito interessante, né, irmãos? Porque assim, antes de irem até a muralha, gritar lá para a muralha vir abaixo, eles precisaram obedecer ao Senhor, rodopiar as muralhas lá durante 7 vezes, eles precisavam trocar as trombetas. Então, tinha uma hora certa para a ação. Assim é nas nossas vidas, irmãos. Existe o momento certo para agirmos e de forma correta. No texto, nós vemos Deus mostrando para Josué, o líder de Israel, a hora certa de agir. Nós, às vezes, nem tem como entendermos o momento certo de agir, longe da palavra do Senhor. Mas quando nós meditamos na palavra, buscamos a palavra, temos intimidade com Deus, estamos diante da presença do Senhor, a direção do Senhor para as nossas vidas, ela se torna clara. A palavra do Senhor é o nosso guia, a palavra do Senhor é a nossa bússola,
É interessante, irmãos, no capítulo 1 de Josué, que aparece dizendo assim, no versículo 7, tão somente esforça-te. Está dizendo para quem isso? Deus falando para Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aqui nesse texto em específico, Josué deveria ser forte para quê? Leia o texto. A força de Josué deveria estar onde? Ele deveria ser forte para cumprir a lei. Olha lá, para observar a lei do Senhor que havia dado a Moisés. Sabe, irmãos, que observar a Bíblia todos os dias é uma luta. Estudar a palavra de Deus todos os dias, fazer os nossos devocionais, é muito complicado, é ou não é? Você precisa de força para isso. Sem determinação, sem força, sem disposição, sem pisar a planta do pé, você desiste. Se você não estiver disposto, se não agir todos os dias, se não perseverar, desiste, porque é uma luta observarmos a palavra do Senhor. Quantas vezes, irmãos, o povo de Israel deixou de observar a lei do Senhor e pecou? Então, Deus sabia muito bem, quando disse para Josué assim, Josué, seja forte para observar a palavra, porque é a palavra que vai trazer vitória para a sua vida e para a vida do povo. Então, irmãos, é a palavra que vai nos mostrar o momento certo de agir. É a palavra que nos dá a direção para isso. Então não abandone o seu estudo da Bíblia, não abra mão do seu devocional, fique firme com o Senhor, porque é na palavra que o Senhor nos revela. A palavra, irmãos, é a única fonte de revelação de Deus para as nossas vidas, e é através da palavra que Ele nos mostra a direção correta. Tem gente que fica esperando Deus falar, dizendo somente assim, não, eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu vou esperar Deus falar audivelmente no meu coração, por meio dos meus ouvidos. Irmãos, a revelação está aqui, a direção está aqui, Deus fala aqui. Não espera um anjo descer lá do céu, vir do lado da sua cama, pousar ali e falar contigo, não vai acontecer. Não espera alguém trazer uma nova revelação para você, não é assim, é a Bíblia que revela. Alguém disse que quando você fala muito com Deus, você é um bom crente espiritual, mas se Deus fala muito com você, você está louco, porque é por meio da palavra que Deus fala. Por isso que Deus disse para Josué, Josué, medite na palavra, ela vai mostrar como agir de maneira certa e na hora certa. A direção é de Deus. Deus em sua palavra, irmãos, tem para nós as ações corretas. Em quais áreas? Você está com dificuldade de decidir qual faculdade fazer? Ore ao Senhor e busque direção na palavra. É o tempo agora? Será? Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. É tempo de mudar de emprego? A palavra de Deus tem direção certa e mostra a hora certa para isso. A palavra de Deus tem direção certa para a nossa saúde. A palavra de Deus tem direção certa e mostra a hora certa para nós agirmos com os nossos filhos e com os nossos pais. A palavra de Deus, ela tem a direção certa e mostra a hora certa que nós precisamos, por exemplo, decidir servir mais e melhor ao Senhor.
A palavra de Deus mostra a direção certa e a hora certa para você entregar a vida para Jesus, e a hora que a palavra de Deus diz é agora. Não existe tempo mais na frente, depois, para você entregar a vida para Jesus. A hora certa de entregar a vida para Jesus, que a Bíblia nos diz, é agora. A decisão lá de Cristo é agora, em vida, nesse momento. Depois, não tem mais chance. Quando Deus disse para Josué, Ele falou assim: Josué, hoje você vai ser engrandecido. Quando Deus mandou o povo marchar, Ele disse: agora é o tempo de avançar. Porque Deus estava preparando tudo. Como fica Jesus nessa história? Jesus agiu para nos salvar da perdição eterna. Jesus agiu para nos salvar da perdição eterna. Quando nós estudamos a vida de Josué, nós vemos as suas ações para levar o povo à terra que Deus já havia prometido. Quando Deus enviou seu Filho ao mundo, nós vemos as ações de Deus por meio do seu Filho, para levar o povo que crer nele, não para a terra de Canaã, mas para o céu, para a vida eterna. E Jesus agiu, irmãos, de maneira correta e na hora certa. Aquele foi o tempo de Jesus se entregar voluntariamente. E a morte de cruz, embora nós não entendamos muito o porquê daquela morte, mas foi a morte certa e na hora certa. Deus tinha uma obra muito grande para fazer por meio de Jesus em sua vida até o momento da sua morte. Jesus é o nosso maior exemplo de determinação e de disposição. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, você encontra o servo incansável de Deus, o servo que nunca para. Jesus está, ao mesmo tempo que ele está num canto, ele já está no outro, e assim Jesus se movimenta o tempo todo, agindo, nos dando exemplo. Para quê, irmãos? Para que pela fé, nós também possamos agir em conformidade com a palavra dele. Efésios 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos ou nécios, mas sim como sábios. Vede prudentemente como vocês irão agir, não hajam como tolos, não hajam como nécios, mas sejam sábios nas vossas ações. Sabedoria nós encontramos na palavra do Senhor. Busque a palavra todos os dias. Jesus agiu se entregando na cruz. Ele entregou-se voluntariamente por vocês e por mim. Existe um grupo de pessoas dizendo que Jesus, ele só morreu na cruz porque foi forçado pelo Pai. Não é verdade. Jesus morreu na cruz porque ele se entregou voluntariamente. Voluntariedade tem a ver com ação. E até no momento da morte, para nos salvar, Jesus agiu de maneira correta e no tempo certo. E se assim Jesus fez, agora você precisa agir. E essa entrega precisa ser uma entrega total ao Filho de Deus que morreu para nos salvar. Pense nisso. Deus agiu dando o seu Filho por nós. E o que fazemos com respeito a isso, irmãos? Pela fé, nós devemos agir, se você ainda não fez isso, recebendo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. O tempo da ação é agora. O modo correto, só Jesus salva.
Você não vai encontrar salvação, libertação em nenhuma outra pessoa. A forma certa e o tempo correto. Forma certa, Jesus é o único caminho que leva a Deus. Ele é o único mediador. O tempo correto da sua entrega é agora. Pode ser que daqui a pouco você não tenha outra chance. A ação de entregar a vida para Jesus precisa ser nesse momento. Nós temos a graça e a fé. A graça é a mão que dá, a mão de Deus entregando a salvação. E a fé é a mão que recebe, é a nossa mão, dizendo para o Senhor assim: olha, Senhor, eu entendo que a salvação é pela graça, não é pelas obras, que o Senhor agiu mandando o seu Filho, e que Ele agiu, entregou-se voluntariamente para nos salvar, e agora eu devo retribuir isso, entregando a minha vida, agindo, entregando-me a Ele. O tempo é agora. Se você ainda não fez, a graça é a mão que dá, Deus deu o seu Filho. A fé é a sua mão que recebe Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. A bênção da salvação, irmãos, de nos tornarmos filhos de Deus, está também em usufruirmos aqui na terra do que Deus pode fazer por nós. Quando nós entregamos as nossas vidas, ou a nossa vida a Jesus, nós temos a vida eterna. Que bênção! Mas de quebra, nós ainda usufruímos de outras bênçãos de Deus nessa terra. Por exemplo, saúde. Você sabia que Deus cuida da nossa saúde? Da saúde dos nossos filhos? Mesmo que nós adoeçamos, mas Deus está cuidando em todo o tempo. E isso nos dá uma alegria e uma tranquilidade terrível. Por isso que a ação de entregar a vida para Jesus tem bênção na eternidade e bênção aqui e agora. Você também vai usufruir da prosperidade do Senhor. Quando Deus leva o povo rumo à terra prometida, eles teriam prosperidade na terra, colheita, bênçãos sem medidas. O Senhor iria abençoá-los. E quando nós entregamos a vida para Jesus, nós temos as prosperidades de Deus para nós hoje. Eu não estou falando dessa prosperidade, falsa prosperidade que a teologia da prosperidade prega aí. Eu estou falando daquela prosperidade que aparece em Mateus 6, por exemplo, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as nossas necessidades serão supridas pelo Senhor. Eu estou falando da prosperidade que o salmista diz no Salmo, quando ele diz assim: jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você poderá não ter do bom e do melhor na sua mesa, mas não vai faltar nada. Não vai faltar nada. É bênção de você agir, entregando sua vida para aquele que agiu por você. Além da vida eterna, você terá saúde, prosperidade e felicidade, porque assim Jesus disse, que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. Paulo, na prisão, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você sabe que nós não seremos alegres o tempo todo, né? Todos nós temos momentos difíceis, e você me encontra triste algumas vezes, e eu te encontro triste algumas vezes. Mas com Deus, os momentos de felicidade, eles são verdadeiros, irmãos. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É bênção que vem de agirmos entregando nossa vida ao Senhor. Além de tudo isso, você tem proteção de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele vai proteger a sua vida. Deus é assim.
salmista, no Salmo 139, ele diz que, por mais que ele esteja num lugar tão profundo, tão obscuro, o Senhor estará lá. O salmista diz que o Senhor é a sombra, a nossa, como a sombra a nossa direita, proteção constante. O salmista diz que o Senhor protege, acompanha e guarda aqueles que são dele. Jesus também disse isso no Novo Testamento. Quando ele dá a ordem aos discípulos para a grande comissão, para fazerem missões, levar a palavra adiante, o princípio é: eis que estarei convosco quando? Todos os dias até... Está certo que o contexto lá é missões, mas o princípio de proteção e cuidado de Deus aparece em toda a Bíblia para as nossas vidas. O Senhor nos protege sempre. Interessante, quando os discípulos estavam no meio do mar, numa grande tempestade, Jesus dormia no barco. Você pergunta, como que Jesus dorme no meio de uma tempestade daquela? Né? Talvez muitos aqui essa noite vai perguntar: pastor, eu queria era aquele travesseiro que Jesus estava dormindo, para eu também poder colocar na minha cama e dormir igual ele no meio das tempestades. Mas você não precisa do travesseiro de Jesus. Sabe por quê? Porque você tem Jesus. Então, Jesus está no barco das nossas vidas. Ele está conosco em todo o tempo, na tempestade ou fora dela. Pode ter certeza disso. Quando as coisas te parecem tão difíceis, Jesus, ele diz assim: fica calmo. Daqui um pouco vai passar a tempestade, vai sofrer por um momento, mas vai dar tudo certo no final. É bênção para aqueles que entregam a vida a Jesus, tem proteção dele em todo o tempo, cuidado dele em todo o tempo. Então, haja agora. Você não pode ficar parado, é preciso agir. Haja agora, recebendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se você ainda não fez. Essa é a ação e a decisão e a disposição mais importante que o homem pode ter na vida. Homem, que eu estou falando no sentido geral, homem, mulher, criança, tudo mais. É de entregar a vida para Jesus. De entregar-se totalmente a Ele. Irmãos, Jesus agiu de maneira correta e na hora certa. Jesus agiu voluntariamente, ninguém forçou Jesus a morrer na cruz. Ele entregou-se, a Bíblia diz isso. E Deus agiu, dando o seu Filho para morrer por cada um de nós. O que cabe a nós? O poder da ação. O Senhor não vai pegar na sua mão e erguer a sua mão para você tomar uma decisão lá de Cristo. Ele vai falar ao seu coração, pode ser que esteja falando agora, mas a decisão de tomar, de receber Cristo é sua. Mas, irmãos, a decisão de cumprirmos o que Pedro diz em 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo, é nossa. O Santo de Deus morreu na cruz por cada um de nós. Então, que tal você decidir em santificar-se mais? Essa é a decisão que é nossa. Então, a ação, em primeiro lugar, ela precisa ser de maneira correta. Nós vimos que Deus deu ordens, traçou ordens para que eles agissem de maneira correta. Não leve as mulheres, não leve os meninos, deixe do outro lado, faça isso, faça aquilo outro. É dessa forma que vocês têm que agir. A ação precisa ser na hora certa. Espera o tempo certo de caminhar.
Espera o tempo certo para entrar lá na terra. Rodopia as muralhas primeiro, cumpra o que eu estou dizendo, toca a trombeta e no tempo certo, avance. Então, a hora certa. Deus disse para Josué assim: Josué, hoje, agora é a hora de você ser engrandecido perante o povo. A hora é certa, tem a hora certa para tomarmos as decisões. E Jesus agiu para nos salvar da perdição eterna. Não existe outro caminho. A forma certa para você ganhar a vida eterna é Jesus Cristo. Não é o pastor, não é o papa, não é o padre, não são suas obras, não é porque você é bonito, né? Não é por causa disso. A forma certa, o jeito certo é Jesus Cristo. Mas sabe, irmãos, que Jesus também é o jeito certo para nós que já entregamos nossa vida para Ele? Jesus é aquele que vai nos dar forças por meio do seu Santo Espírito para caminharmos em santidade de vida e caminharmos mais e melhor, agradando-o todos os dias. A força para nós nos santificarmos e agirmos de maneira correta não está em nós mesmos. Nós somos corrompidos, nós somos depravados. Sem a força do Evangelho, sem a força da cruz, sem Jesus, não dá, a gente vai falhar. Por isso, busque força nele. Quando se sentir fraco, querendo desistir, busque força nele. Ele vai trazer motivação para nós. Vai para o Evangelho, vai para a cruz, vai para o Calvário. Lá nós seremos revestidos da verdadeira motivação. Existe um chamado do Senhor para você essa noite, que está em Apocalipse 22:17, que diz assim, perceba a ação nesse texto. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem decide ao lado de Jesus? É você. Você tem capacidade de escolha para isso, para tomar a sua decisão. Olha o texto. Vem, vem, venha, e quem quiser, beba. Então, tome a sua decisão. Você que chegou aqui essa noite, talvez ainda não tenha tomado essa decisão de decidir-se ao lado de Cristo que morreu por você. Talvez nós, que já entregamos nossas vidas, temos cambaleado aqui e acolá, uma hora bem, outra hora mal, outra hora caminhando ao lado do Senhor e outra hora com o pé no mundo, ou pelo menos naquilo que o mundo oferece. Às vezes nós não estamos lá, mas essas questões do mundo estão tomando algumas áreas da nossa vida. Então a decisão é sua, vem, decida. Se você quer, então beba de graça da água da vida que é Cristo. Ele vai te dar salvação e Ele vai te ajudar a caminhar de uma maneira que agrade o Senhor. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Saiba que existe o poder de salvação, de santificação, na ação que você pode tomar nesse momento. Pense nisso. Vamos orar? Baixe sua cabeça.